Psicólogos do meu Brasil, não entrem em seitas. Olá, eu sou o Caio Correia, sou psicólogo, sou mestre e doutor em psicologia, e aqui no meu canal eu falo um pouco sobre psicologia e filosofia aplicados à vida prática e também a formação de terapeutas. E hoje eu queria trocar uma ideia com vocês sobre um tema que é bem sensível. E que eu tenho visto como uma tendência, não só de hoje, tá? Eu vejo isso há muito tempo, desde meus tempos de graduação, mas hoje eu vejo que a internet tem um potencial para alavancar esse fenômeno de uma forma impressionante, que é o fenômeno das seitas dentro da psicologia. Eu poderia chamar de seitas psicológicas, seitas acadêmicas, seitas, sei lá, digitais, né? Micro bolhas, ou não tão micro assim, que vão se formando e que conduzem o indivíduo ali a um certo lugar de um enclausuramento de ideias que pode se tornar bastante perigoso. Não sei avaliar o quanto que isso é perigoso socialmente, eu acho que tem potencial de ser, mas sobretudo é perigoso para a própria pessoa que entra nisso, né? Porque eu acho que isso traz consigo uma grande limitação do conhecimento, uma grande limitação do potencial que nós temos de pensar sobre o ser humano, de ajudar o ser humano a viver essa vida que nós estamos aqui. Eu parto do princípio de que é isso que a gente busca fazer enquanto psicólogos, enquanto psicólogas. Então, para trocar essa ideia com vocês, eu queria primeiro explicar ao que eu me refiro quando eu estou falando em seitas, né? Óbvio que eu não estou aqui falando propriamente de seitas propriamente ditas, né? Mas de um comportamento análogo à seita que acontece ao entorno de pessoas e ideias. Para ser mais específico, vai acontecer em torno de determinadas lideranças e os seus liderados, né? E isso é algo que na psicologia vai ser estudado muito, né? Vai ser estudado na psicologia social, isso é estudado na antropologia, isso é estudado pela própria filosofia. A título de exemplo, eu poderia citar aqui a teoria do René Girard sobre o desejo mimético, né? Sobre a teoria mimética, né? Que é um autor razoavelmente contemporâneo, podemos dizer assim, e também do Albert Bandura, que é um autor que eu estudei bastante, tanto no meu mestrado quanto no doutorado. Ele tem a teoria social cognitiva e ele fala muito sobre a modelagem, ou modelação social, que é o jeito que acabou sendo traduzido para o português, que é um fenômeno onde nós aprendemos muito a partir de modelos, né? A partir de pessoas que nós, de algum modo, imitamos, copiamos, né? Tomamos como uma inspiração para aprender as coisas. A gente faz isso desde pequenininho, né? Então, eu educo uma criança não só a partir de coisas que eu verbalizo, né, de instruções que eu dou. Eu estou educando ela só por eu estar perto dela, do lado dela. Ela já está, de algum modo, mimetizando aqui os meus comportamentos, o meu modo de agir perante as coisas, perante o mundo, perante as pessoas, o meu modo de me sentar na cadeira. Quem já trabalhou com criança e adolescente vê isso, né? Eu nunca esqueço uma vez, quando eu trabalhava num projeto social, o Semente Olímpica, inclusive, lá de Rio Grande, que já tem mais de 20, 30 anos, eu acredito eu, de experiência lá com crianças e adolescentes, e que eu vi uma certa vez uma criança, devia ter 8, 9 anos, se sentando igualzinho a mim, sentava com a perna cruzada, assim, com uma postura que era muito engraçada, porque é um jeito mais comum dos adultos se sentarem, né? E, curiosamente, era um menino que tinha um apreço por mim, que eu vi que tinha uma simpatia comigo. Ele estava ali, poxa, imitando já o meu jeito de sentar na cadeira, né? De sentar no banco. Enfim, tudo isso é uma introdução e na verdade, um apontamento, uma indicação de coisas para quem tiver interesse em estudar um pouco mais isso, até para entender como é que funciona esse comportamento de seita, como eu estou chamando aqui, até para se precaver. Bom, vamos usar as teorias da própria psicologia e da própria filosofia para nos prevenir de fazermos algo semelhante análogo à seita na psicologia. Então, vocês estão me ouvindo aí, né? Já deve ter percebido, e eu percebo isso desde o tempo da minha graduação, que é o seguinte, né? Um grupo de neófitos, né? Aprendizes, jovens aprendizes de uma certa abordagem, ou de da própria profissão como um todo, vamos botar aqui a psicologia como uma profissão, né? Começam a se afeiçoar por um determinado professor, né? Começam a andar bastante em volta desse professor, ou sei lá, entram no seu grupo de pesquisa, fazem amigos naquele grupo de pesquisa, e tu vê que às vezes, em pouquíssimo tempo, mas pouquíssimo tempo mesmo, às vezes é questão de dias, gente. Eu já vi isso acontecer em termos de dias.
a pessoa ela começa a modificar completamente o seu jeito de se portar no mundo, né? Ela talvez muda o seu linguajar, ela muda o seu jeito de se vestir, ela muda sua postura, ela já começa a falar com a fala mais impostada, ela começa a usar expressões específicas daquele grupo, né? Ela começa a já mudar os seus hábitos, mudar os seus costumes, mudar as suas crenças, uma mudança que é realmente muito abrupta para que a gente possa deduzir que aquilo aconteceu por uma genuína tomada de consciência, né, e por um processo de amadurecimento, dá para ver que aquilo dali é meio que o comportamento de um clã. A pessoa entrou ali num subgrupo, numa subcultura, e rapidamente mimetizou uma série de elementos daquilo ali, uma série de símbolos daquele grupo. Isso é o que eu chamo aqui, de modo até um pouco pejorativo mesmo, né, de comportamento de seita. Gente, na própria psicologia também, não só desses autores que eu estou falando, mas no próprio desenvolvimento humano, né, quando a gente vai estudar ali o nosso desenvolvimento humano, é super natural, saudável e esperado que um adolescente, por exemplo, faça isso, né? Adolescente, a gente estuda ali nos livros sobre adolescência, que é natural que a gente tenha um período da vida que a gente precisa de um certo grupo, de uma certa identidade pronta já para eu chamar de minha, né? E essa identidade que o grupo me oferece, ela vem pronta num pacote, ela vem com os seus símbolos próprios, jeito de falar, jeito de vestir, coisas que eu gosto, coisas que eu não gosto, coisas que eu acredito, hábitos que eu tenho, costumes que eu tenho, postura, tom de voz, expressão, jeito de olhar, jeito de sentar na cadeira. E aí, na faculdade, eu fiquei impressionado como que eu via pessoas tendo esse comportamento bastante mimético, né? De modo que as pessoas daquele grupo, elas ficam homogêneas. No fundo, é isso que o fenômeno grupal quer, né? Como se o fenômeno grupal fosse algo automático, né? As pessoas, né, juntas naquele grupo, elas, de algum modo, elas querem se enxergar num grupo homogêneo. Aqui não tem discordância entre nós somos um, né? Nós somos um time, né? E onde tem divergência, onde tem pensamento diferente ou até antagônico, opa, o time parece que está rompendo, né? Então nós temos que estar ali num comportamento uníssono. E é isso que eu brinco quando eu falo seita. Qual é o problema disso? Qual é o risco disso, né? Bom, a gente não está falando mais de adolescência, a gente está falando isso acontecendo em profissionais formados. Agora vamos pular da graduação para agora, que eu tenho visto principalmente aqui na internet, tá? A gente está falando de pessoas, profissionais da área da saúde mental, profissionais que estudam comportamento humano, que tratam pessoas, que atendem pessoas, né? Meu Deus do céu, entrando num comportamento de seita, análogo à seita, tal qual um adolescente que ainda não sabe muito bem qual é o seu lugar no mundo, né? Tal qual um jovem ali que talvez no primeiro ano da faculdade está muito mais poroso, né? Tá tipo uma esponjinha sugando, né? E daqui a pouco ele está mais suscetível a entrar isso, se ele não tiver já uma bagagem, uma certa maturidade, é óbvio que ele vai estar mais ou menos vulnerável a esse tipo de influência totalizante, assim, né? Que não é mais sobre uma teoria que eu gosto, é sobre todo um modo de ser. E mesmo se fosse apenas com relação à teoria, cara, a psicologia ela é tão vasta e ela tem tantas escolas de pensamento, e não só a psicologia enquanto áreas e abordagens acadêmicas, porque, no fundo, as abordagens acadêmicas, as abordagens psicoterápicas, elas são só um pequeno filhotinho de toda uma gama de conhecimento que existe ao longo da história, né? Sobre o comportamento humano, sobre o psiquismo. É muito reducionista eu escolher uma abordagem dessas e adotar ela de uma forma radical, cabal. É isso aqui, é a verdade inquestionável e o resto são inimigos que eu tenho que combater, ou é um terreno estranho no qual eu não vou nem procurar entender o que está rolando lá no campo do vizinho, né? Que é de uma outra abordagem do que eu. Então, mesmo que esse comportamento de seita ele não penetre ao ponto de mudar até o meu jeito de falar e de me vestir, etc., ele já é perigoso pela restrição cognitiva que ele pode causar. A restrição de abertura às ideias, de abertura ao estudo, à investigação intelectual, à investigação científica, à investigação filosófica, que é algo que deve ser, assim, o DNA de um terapeuta, de um psicólogo, de uma psicóloga, certo? E aí eu não vou ficar citando nomes aqui,
Porque de verdade, eu quero acreditar que isso não acontece de forma intencional, ou seja, que os líderes ou os influenciadores que estão aí bombando na internet, eles não fazem isso de forma proposital. Tipo, o cara não acorda um belo dia e diz, eu quero formar uma seita em torno de mim, eu quero que as pessoas acham que só as minhas ideias e só a minha perspectiva dentro da psicologia é correta, eu quero que elas imitem o meu jeito de falar, eu quero que elas se vistam igualzinho a mim, eu quero que elas abram os stories e falem os stories igualzinho a mim, consumindo as mesmas coisas que eu consumo. Então, sei lá, tomando o mesmo cafezinho, ou fumando o meu mesmo charuto, ou bebendo água do mesmo jeito que eu bebo, ou indo correr do mesmo jeito que eu vou correr, ou sei lá, decorando a casa dela do mesmo jeito que eu decoro a minha. E porque eu quero ser líder de uma seita. Eu prefiro entender que isso é um efeito colateral da influência que essas pessoas acabam tendo na internet, no campo das ideias, no campo acadêmico, seja lá qual for, com o qual elas trabalham. E eu acho que existem várias explicações do porquê que isso acontece. Nós estamos num país, numa cultura que é bastante carente de lideranças confiáveis, que as famílias são muito desestruturadas e que, em geral, a família, os amigos, os vizinhos, né, o pessoal da faculdade, o pessoal da escola, é difícil eu encontrar no meu meio social pessoas que me validam, que me reforçam, que me encorajam, que me digam, vamos lá, cara, é isso aí, né? Então, acaba que nesses grupos as pessoas meio que encontram isso e aquilo mata aquela sede, né? Sacia aquela fome de validação, de pertencimento, e a pessoa vira o cabeção e vai para um outro extremo, né? Mas para além da internet, como eu falei, eu já vi isso acontecendo na própria faculdade, no próprio âmbito acadêmico ali, né? Eu começo a mimetizar todo um certo comportamento, um jeito de ser de um determinado professor, e daqui a pouco eu viro uma caricatura, eu viro caricato. A pessoa que me conhece antes, ela quase não me reconhece, porque em questão de poucas semanas ou meses, eu mudei da água pro vinho. E tu pode até perguntar, sabe, Caio, e daí? Não é assim mesmo que acontece? Tá tudo bem, né? A gente muda. E como eu falei antes, e não é só uma opinião minha, mas é algo que quando a gente vai estudar esse fenômeno, a gente vê que tudo bem, isso faz parte de uma certa curva, de um certo pedaço da nossa curva de aprendizagem, do nosso itinerário de amadurecimento. Tudo bem, isso é esperado. Nós precisamos imitar pessoas que a gente gosta. Isso é uma ótima estratégia de aprendizagem até. Eu saber escolher modelos que me levam a um certo lugar que eu quero chegar, tudo bem, isso é saudável. Mas o que eu estou falando aqui não é uma crítica à mera imitação desses modelos. O que eu estou falando aqui é do enclausuramento e do radicalismo que pode se formar ao entorno desses modelos, desses grupos, desses professores. Por isso que eu brinco aqui, que é um comportamento análogo à seita. Aí a gente não está mais falando mais da mera imitação porque eu me inspiro no fulano, no Beltrano, no ciclano. Não, aqui eu estou falando assim, ó, de eu tomar o fulano, o grupo de pessoas que seguem ele e as ideias que circulam naquele grupo e o modo de viver a vida e os ideais, os valores daquele grupo como sendo a verdade cabal do mundo, né? Eu me fecho para todo o resto, me enrijeço naquilo dali e passo a ver todos que estão fora desse quadrado como inimigos a serem combatidos. Esse que é o problema. Porque aqui nós estamos falando de um grande risco em termos sociais e em termos intelectuais. Então, assim, a psicologia acaba entrando em risco quando isso vira moda, né? Quando isso vira tendência. Os pacientes de vocês acabam entrando em risco, porque, poxa, eu não sei se uma pessoa que aderiu a algo análogo a uma seita e que tem uma rigidez cognitiva dentro daquilo, uma coisa obsessiva, né? Eu não sei se essa pessoa está muito bem, muito saudável para guiar alguém no consultório de psicologia. Sinceramente, eu começo a ver com olhos suspeitos isso aí. Eu já penso duas vezes antes de indicar alguém para essa pessoa. Porque, pô, tô vendo que o cara lá tá muito doidão, tá, nossa, vidrado naquele curso que ele fez ali, naquela imersão que ele fez do fulano de tal, e agora ele só fala disso, ele só posta sobre isso, ele tá ficando igual o cara. Meu Deus do céu, até as roupas dele estão idênticas, o jeito dele de falar, as coisas que ele tá consumindo, né? Caramba, esse fulano tá irreconhecível. Talvez esse cara nem esteja bem, tá? Talvez esse cara não tá muito legal, não. Então, óbvio que, por um lado, eu me preocupo com essa pessoa, com o indivíduo, mas eu vou mais longe. O que me preocupa mais é com
A minha preocupação é com a psicologia. A minha preocupação é com o estudo responsável, cosmopolita, aberto à digressão, aberto ao contraditório, que constitui a psicologia, a filosofia, que constitui a arte da psicoterapia e a ciência da psicoterapia. Né? E esse comportamento de análogo aceita vira uma regra, a nossa investigação sobre o ser humano e o nosso cuidado com o ser humano, ele está em risco. Porque aí nós vamos acabar nos segmentando, nos fechando de uma forma que não se faz mais diálogos, não se constrói mais pontes, não se aceita mais o contraditório, não se colocam mais, as pessoas não se colocam mais no lugar de humildade, que é condição primeira para eu me tornar sábio em algo. Isso a gente sabe lá desde o velho Sócrates, né? É esse o meu medo aqui, né? Para onde isso nos leva em médio e longo prazo, né? Se todos nós nos fecharmos em seitas, e seitas reducionistas por definição, porque ao me enrijecer e ao ter essa rigidez cognitiva análoga à seita, eu acabo não vendo os pontos cegos das minhas próprias ideias, das minhas próprias teorias, do meu próprio grupinho científico acadêmico, né? A gente poderia falar aqui do Kuhn também, né? Da ideia de paradigmas científicos, né? O Thomas Kuhn também é um autor que pode nos ajudar muito a pensar sobre isso. A minha questão é, onde nós vamos parar se isso se tornar uma regra e que daqui a pouco o campo da psicologia, da formação de terapeutas ali no Brasil ou no mundo, se tornar uma guerra de seitas inflexíveis que, meu Deus do céu, estão regredindo, no fundo, porque se tem uma coisa que está em alta na psicologia, para quem estuda a sério esse negócio, é até uma contestação à ideia de nós nos atermos apenas a autores da psicologia moderna para analisar problemas que esses autores estão falando, porque esses autores também eram muito doidos, num certo sentido, na ideia de querer criar um novo zeitgeist ao entorno deles e ignorar tudo que veio antes deles, né? Ou ignorar não, né? Tomar como referência e não citar, que também é uma modinha do século XX, principalmente do início do século XX, que é onde estão ali boa parte dos autores que a gente toma como fundadores da psicologia moderna, né? Da psicologia contemporânea. E aí a gente vai voltar para lá, cara, a gente vai voltar para esse lugar onde um behaviorista não conseguia sentar na mesa para falar com um psicanalista, que não conseguia sentar na mesa para falar com um humanista, que não conseguia sentar na mesa para falar com um cognitivista raiz, com o cara da neurociência, que não conversa com o cara do psicodrama, que não conversa com o cara do... Entende? Então, eu acho que isso é de uma pobreza intelectual tão grande, cara. Eu, sinceramente, eu acho isso uma coisa bem... assim, é vergonhoso. Eu acho que é vergonhoso. Eu acho que isso é denúncia de uma escassez intelectual, para não dizer um outro termo mais grosseiro, né? Eu acho que isso demonstra uma precariedade de ideias, né? Porque quando a gente começa a estudar a fundo, mas a fundo mesmo a psicologia, a gente vê que as nossas próprias teorias, elas são tão fragizinhas entre si, elas dependem tanto de outros saberes, de outras ciências, né, afins, elas não se sustentam sozinhas, elas precisam tanto da multidisciplinaridade, da interdisciplinaridade e do diálogo com outros que vieram antes de nós e que estão também produzindo conhecimento, produzindo ideias ao mesmo tempo que nós, que não faz sentido. Eu não preciso negar o outro e atacar o outro para afirmar o meu, né? O meu pedaço, né? Eu não preciso, para me afirmar, negar e combater necessariamente o outro, ou negar ao outro o seu direito de também ser, existir e se afirmar, né? A gente perde muito com isso, a gente se torna ignorante muito com isso, né? A gente se torna radical. Então, o meu alerta de hoje eu acho que é por aí, né? Evitem o comportamento de seita, estejam abertos, né? Não conheçam as coisas, não estudem apenas através de uma fonte, de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Estejam abertos a ler o que está lá no outro lado, estejam abertos a ouvir outras pessoas. Isso vale para mim também, né? Estejam abertos a ouvir outras pessoas. Daqui a pouco dizem, não, o cara tá errado, tem que fazer seita, sim.
porque é assim que as coisas funcionam, é assim que a gente cria uma comunidade engajada para sei lá o quê, né? Qual é o objetivo disso? Mas vai saber, né? Daqui a pouco tem alguém que tem uma ideia diferente do que a minha e faz aí uma ode ao comportamento análogo de seita e me convence de que isso é muito saudável, salutar para a psicologia, para a humanidade, para os pacientes e para os terapeutas. Eu acho difícil, mas vai saber. Vai saber. Eu também tenho que sair da minha bolha. Eu vou fazer um outro vídeo sobre a importância do terapeuta não viver numa bolha cultural, numa bolha ideológica, numa bolha teórica, numa bolha política, porque o nosso trabalho, ele tem que ser alheio a essas coisas, cara. Ele tem que pairar para além dessas coisas. Ele tem que atravessar esses fenômenos e olhá-los, tentar olhá-los de fora, né? E tentar perceber quando a gente entra nesses reducionismos, porque nós saímos perdendo a batalha, né? Se a gente entra no campo já nesse formato. Então, esse vídeo é um alerta sobre isso, né? Tomem cuidado, mantenham a cabeça aberta, mantenham-se aprendendo sempre, estudem, leiam mais, né? Eu acho que quanto mais a gente estuda, mais a gente se previne disso. Eu acho que a maior prevenção a isso é a humildade, passo número 1, e o passo número 2 é o estudo aprofundado, a leitura. Eu acho que quanto mais tu estuda, mais tu vê que não faz sentido esse comportamento análogo de seita, e aí tu não vai entrar num comportamento análogo de seita. Então, se tu tá carente, precisando de um grupo, precisando de uma identidade, pode buscar ele de outros meios, cara. Pode ser pelo meio, sei lá, dos amigos da bolinha de gude, do xadrez, do carteado, do beach tênis, do rock, do instrumento, da clube de corrida. Usa outras coisas como fonte de agremiação, né? Grupal, como clã. Use coisas que não vão interferir na vida dos outros e que não vão interferir tanto na tua visão de mundo. Porque a nossa visão de mundo é algo muito importante, principalmente se nós estamos numa posição de conduzir as pessoas para um certo lugar, de orientar pessoas, de tratar pessoas. Beleza? Então, acho que hoje ficamos por aqui. Deu para entender? Dá para falar muito mais ainda sobre isso, mas aí esse vídeo vai ficar muito longo, cansativo. Já dei aqui sugestão de autores para vocês estudarem e ficarem mais atentos também a esse fenômeno que eu brinco que é o comportamento análogo à seita na psicologia. Até o próximo vídeo.